6 horas mais 14 minutos, 6h14, vamos destacar aqui a política nacional. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira um decreto que cria uma carteira de identidade nacional. Com a medida, o número de RG deixa de existir e o CPF passa a ser o único número de identificação para todo o país. O decreto também acaba com a possibilidade de emissão de uma carteira de identidade diferente em cada estado. O decreto foi assinado em cerimônia no Palácio do Planalto e ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto entra em vigor no dia 1º de março e os institutos de identificação terão até 6 de março de 2023 para fazerem adequação à mudança. A emissão da carteira será de graça. Olha, palavras aqui do ministro da Secretaria-Geral, o Luiz Eduardo Ramos. Diz o seguinte, abre aspas, gradativamente deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. Haverá uma identificação única do cidadão, será a carteira de identidade nacional, com padrão único de emissão, inclusive com um QR Code. Válida em todo o território, com todas as informações necessárias. O número do CPF passa então a ser o único número de identificação nacional, portanto, afirmou o ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. Em paralelo a isso, no início do mês, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, lançaram uma nova fase da implementação do Documento Nacional de Identidade, um aplicativo gratuito que vai reunir documentos como CPF, RG, título de eleitor e carteira nacional de habilitação, além de dados biométricos. É tudo que nós queremos, né? Nos Estados Unidos, a inscrição na Previdência é a sua identidade para tudo. Por que um número do RG no estado de São Paulo, um número de CPF em nível nacional, porque um número de título de eleitor? A pessoa é uma só, quer dizer, vamos padronizar essa documentação para que você possa acessar uma única fonte. Está na hora de usar a tecnologia em favor do cidadão, desburocratizando essa questão. Bem-vinda à unificação da carteira. 6 horas mais 16 minutos, 6h16, e o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu nesta quarta-feira o julgamento sobre os limites de uma lista de tratamento que devem ser bancados pelos planos de saúde. A questão era decidir se a relação de terapias da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativa, ou seja, se a relação é ampla, né, permitida então a entrada de novos tratamentos, ou se taxativa, se a relação é restrita, sem a possibilidade de mudança. Bizarro, o adiamento ocorreu após pedido de vista, mais tempo para analisar o tema. Apenas 2 dos 9 ministros apresentaram seus votos. O relator Luiz Felipe Salomão, a favor da taxativa, e Nancy Andrighi, a favor da exemplificativa. Uma nova sessão deve ocorrer em até 90 dias. Pois é, viu, Café? Esse julgamento foi marcado pela divergência entre ambos, né? O Luiz Felipe Salomão defendeu novamente o seu voto, proclamado inclusive no ano passado. Em resposta, a Nancy disse que tinha 40 anos de magistratura e que não falou em insensibilidade dos colegas da 4ª turma, a qual Salomão pertence. As empresas pedem que o rol fosse taxativo, liberando-as para não pagar por tratamentos fora da relação considerada desatualizada pelos pacientes. Os usuários alegam que a lista é exemplificativa e que permite que novos tratamentos sejam bancados pelos planos de saúde. Olha, Café, mais de 100 mães de crianças com deficiência, com autismo, paralisia cerebral, além de pessoas com doenças terminais e degenerativas, como câncer e distrofia, se acorrentaram ao STJ nesta quarta-feira. Elas vieram de várias partes do país porque entendem que o rol taxativo vai condenar as crianças e demais pacientes à morte. Isso porque não poderão pagar pelos tratamentos nem serem atendidos no SUS. É exatamente aí que está o grande problema. Você tem que ter um equilíbrio, né? Quem opera os planos de saúde tem que ter previsibilidade. Não adianta você combinar com o Zezinho, com a Dona Mariazinha, um valor de 80, 100, 200, 500 reais por mês, prevendo um tipo de utilização, e lá na frente uma normativa, uma possibilidade inclui um novo medicamento, um novo tratamento, etc. Isso vai ao infinito. Por outro lado, também a população não tem aonde recorrer, não tem onde se socorrer. Então o equilíbrio aqui é o melhor. Teria
que deixar uma brecha, talvez até criar um fundo regulatório que permitisse, quando houvesse a necessidade, de utilização desse fundo. É como se fosse uma garantia, né? Um seguro aí. É uma das ideias. Vamos ver como é que o STF vai. O embate está bastante forte e, é claro, o lobby também é pesado. 6 horas mais 19 minutos, 6h19. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Corrida eleitoral. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou em Café que vai taxar as heranças progressivamente caso seja eleito no pleito deste ano. A proposta segue a mesma linha da taxação de grandes fortunas defendida pelo pedetista. Ele já havia abordado o assunto na sua campanha na última eleição lá em 2018. Bom, ele disse o seguinte: o que eu vou propor? Primeiro eu vou falar o que pretendo fazer antes de transformar a eleição, não em uma escolha de Chico, Maria ou Manuel, mas em um plebiscito programático em que eu vou dizer: vou tributar progressivamente as heranças em linha com as melhores práticas internacionais. Ele afirmou dizendo que fará um pente fino, mesmo que isso atraia antipatias. Segundo o pré-candidato, ele pretende, caso seja eleito, fazer uma reforma tributária logo nos primeiros 6 meses do governo. A afirmação foi feita durante um evento virtual do Banco BTG Pactual nesta quarta-feira. Que também está ouvindo o Paulo Guedes e todos os pré-candidatos à presidência. Na verdade, a taxação das grandes fortunas é um tabu no Brasil, né? Está engavetado desde a Constituição de 1988. É óbvio que quem tem uma grande fortuna tem uma assessoria tributária de tal envergadura que dificilmente serão pegos, né? Se o Brasil taxar as grandes fortunas, certamente eles vão transferir boa parte do patrimônio para paraísos fiscais em localidades em que eles tenham a isenção. Isso é muito comum e está dentro do jogo que se faz no dia a dia. De qualquer maneira, a justiça tributária tem que sempre prevalecer. Inacreditável e inaceitável que, por exemplo, um trabalhador comum ganhando R$ 2.500 por mês tenha que pagar imposto de renda. Quer dizer, não faz o menor sentido. Isso quer dizer que a tabela de isenção de imposto de renda tem que ser corrigida. Não faz o menor sentido alguém que tem um casebre, uma casa pequena, tenha que pagar um IPTU, mesmo que esse valor seja um valor baixo. E assim por diante. E tem um tributo bizarro que esse penaliza todo mundo, que é o chamado imposto indireto. O que é o imposto indireto? É aquele que vem taxado no produto, no seu consumo, e aí não vê qualidade de renda. Se você tiver uma pessoa na rua e der para ele R$1 para comprar um copo de água no supermercado ou numa loja, numa conveniência, e tiver uma pessoa que ganha R$100 mil com esse mesmo R$1 para comprar um copo de água, o mendigo e essa pessoa afortunada, ambos pagarão o mesmo valor de tributo. Nós temos que mexer na tributação indireta no Brasil. A direta tem que fazer justiça tributária. Quem ganha mais, quem tem mais patrimônio, paga mais. Quem ganha menos, tem menos patrimônio, paga menos. Muito bem, 6 horas mais 22 minutos. Ainda no cenário da corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o apresentador da Atena sobre a possibilidade dele disputar o Senado por São Paulo. O chefe do executivo está sem quadro para compor a chapa do Tarcísio Freitas, pré-candidato ao governo do estado. O presidente sondou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para a vaga inicialmente. Faria concorreria ao Senado pelo Rio Grande do Norte, mas ele e o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, disputavam o apoio de Bolsonaro no local. Para pôr fim à questão, então, o ministro das Comunicações informou que abriu mão da sua postulação e que vai continuar à frente da pasta até a entrega do 5G nas capitais. Durante coletiva de imprensa, Faria revelou que, após comunicar o presidente da sua decisão, foi sondado então sobre a possibilidade de concorrer por São Paulo, mas informou que declinou da proposta. Sem opção no estado, Bolsonaro encontrou uma solução em Datena, já que deixou clara a sua vontade de entrar para a política. Não ia falar, mas já conversei com o Datena. Eu sei que todo mundo tem crítica a um candidato ou outro. Você não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar também, afirmou o presidente Bolsonaro a apoiadores que mostraram resistência ao nome do apresentador. O presidente foi questionado sobre as críticas que já recebeu de Datena e sobre uma inclinação do jornalista a apoiar João Dória na disputa. Abre aspas novamente então para Bolsonaro. Você não pode procurar santo, não tem santo, as pessoas mudam. Eu já mudei, defendeu o presidente.
Não adianta, você tem que ter um nome competitivo. Eu acho que o Datena tem potencial para chegar. Se você colocar um não competitivo, outra pessoa vai levar palavras de Jair Bolsonaro. Ou seja, me rendo aí e passo por cima até de algumas questões éticas para isso. Eu imaginava, Bizarra, que o ex-ministro da Saúde, o Waltraub, né, que esteve aqui conosco, seria o preferido para o Senado, porque ele não esconde o desejo de concorrer ao governo de São Paulo. Entretanto, com a chegada do Tarcísio como candidato apoiado por Bolsonaro, o Waltraub ficaria sem espaço. E aí uma composição para o Senado seria o caminho. Outro também que eu imaginei que poderia se compor para o Senado aqui no estado de São Paulo é o SCAF, que poderia compor também com o Tarcísio, mas com esse pronunciamento do presidente, parece que nem SCAF, nem o Waltraub estariam na preferência do governador. O Datena já ensinou, ameaçou. Quer um conselho, amigo Datena? Fica onde está, meu amigo. 6 horas mais 25 minutos, 6h25, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Vamos falar da Covid-19. As mortes por Covid-19 em São Paulo caíram em 11% na última semana epidemiológica, segundo dados do governo estadual. É a primeira vez que o estado registra queda no número de óbitos neste ano, após um pico de casos ocasionado pelo avanço da variante Ômicron. Essa queda consolida a tendência de redução de internações e de óbitos. A vacinação foi a grande responsável por evitar que a variante Ômicron causasse uma mortalidade em grande escala em São Paulo. Milhares de vidas foram poupadas, afirmou o governador João Dória. A média móvel, né, dos últimos 7 dias foi de 212, a menor de fevereiro. A expectativa do governo estadual é que a queda se mantenha nos próximos dias, mesmo com a chegada do carnaval. As internações também diminuíram 27,3% na última semana aqui no estado. O estado tem 6.220 pessoas internadas, sendo 2.540 unidades de terapia intensiva e 3.680 em enfermarias. No dia 28 de janeiro eram 11.541 pessoas internadas. Eu acho que o grande teste aí da vacina e do comportamento da população é agora o carnaval. Se a gente realmente passar ileso, acho que vai chegar um momento, e até uma discussão em nível nacional, de não ter mais obrigatoriedade da máscara e, obviamente, cada um de nós seguiria a vida normal, respeitando alguns protocolos. Insisto, para mim o carnaval, mesmo não tendo a festa na rua, mas um deslocamento das pessoas, a gente sabe que a rede hoteleira está lotada, o turismo regional está em alta, né, e isso vai gerar algum tipo de aglomeração. Se pós-carnaval os números continuarem caindo, podemos daqui a pouco até imaginar o fim da pandemia e trabalhar mais como endemia. Muito bem, 6h27, continuamos aqui com o cenário da Covid. Para lamentar, mais um óbito em Bauru. A Prefeitura de Bauru confirmou esse óbito, totalizando agora 1.362 vítimas fatais da Covid-19 aqui na cidade. O óbito, Café, foi registrado no dia 22 de fevereiro e teve a sua investigação finalizada nesta quarta-feira, no dia 23, pela Vigilância Epidemiológica de Bauru. Vamos entender o perfil deste que veio a óbito. Trata-se de um homem de 88 anos que apresentou o início dos sintomas e o resultado positivo da Covid. O início do sintoma foi dia 31 de janeiro. O resultado veio 7 de fevereiro, 7 dias depois. O paciente estava internado em um hospital particular da cidade e possuía diabetes, doença cardiovascular e neurológica crônicas. O paciente era vacinado com as 3 doses. Então, mesmo vacinado, mas com todas essas comorbidades, diabetes, doença cardiovascular e neurológica crônicas. Ele acabou vindo a óbito. Até o momento, a cidade contabiliza 80.993 casos confirmados da doença, sendo 1.362 óbitos. Mais um óbito suspeito está em investigação. Temos aqui o informe epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura. Então, para o município de Bauru, num total de 10 leitos disponíveis, uma taxa de ocupação de 100% para 3 pacientes da região e 7 pacientes aqui de Bauru. Já os leitos de UTI Covid da região da DRS-6, que engloba os municípios de Botucatu, Bauru, Jaú, Lins, Avaré e Promissão, temos num total de 112 leitos de UTI Covid disponíveis, uma taxa de ocupação de 79%, com 88 pacientes em UTI Covid, dados, repito, do informe epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura. 6 horas e 29 minutos, e a Indub convoca os titulares de táxis a comparecer
comparecerem nas dependências da empresa municipal para que efetuem o recadastramento para o exercício da atividade no período compreendido entre o ano de 2022 e também o ano de 2023. Pois é, os interessados devem se dirigir até o setor de fiscalização de transportes, que fica no terminal rodoviário, do dia 2 até o dia 31 de março, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã ou da 1 às 4h30 da tarde. O recadastramento deverá ser efetuado pelo titular na sua impossibilidade por meio de procuração com firma reconhecida. Para a pessoa física, o recadastramento do condutor auxiliar fica limitado a, no máximo, 2 profissionais. Já a pessoa jurídica poderá indicar quantos condutores desejar, apresentando então para tanto contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho ou carteira de trabalho registrada pela empresa. Mas atenção, hein? Se o titular não for exercer a atividade nesse ano vigente, deverá solicitar o resguardo da vaga mediante recolhimento da taxa correspondente no período de recadastramento, cujo pedido será apreciado pela Diretoria de Trânsito e Transporte. A inércia total do titular no período citado vai acarretar em uma penalidade de 19 UFESP, inclusive concorrerá para a cassação do alvará.